Maria e José. A Bíblia diz que quando o anjo ele aparece a Maria para anunciar que dela nasceria Jesus, a Bíblia diz que Maria era desposada. O que quer dizer? Ela era noiva, esperando para ser entregue para o seu marido. Ela já era casada. Mas não dormiam juntos, porque ainda não era a hora. E quando o anjo aparece para ela e diz que ela teria um filho, do qual nasceria, Jesus Cristo, ela diz, mas como? Sim, eu sou casada, sim. Eu sou desposada com José, mas eu ainda sou virgem. Eu nunca tive relações com homem nenhum. Aqui nós aprendemos que tudo tem o seu tempo, e uma das coisas, amados, é que na Bíblia, quando ele fala desse noivado, que era feito perante as autoridades, a lei, para o noivado ser desfeito, ele tinha que ser tratado como divórcio. E dentro da lei, se o marido, ele desistisse e não quisesse casar mais, ele teria que procurar a justiça, a lei, pedir o divórcio da sua noiva, o qual ele não ainda havia dormido, mas ele tinha que pagar o valor do dote. O dote ele tinha que pagar. Agora, quando fosse o pai da noiva que desistisse, aí o pai também, perante a lei, teria que pagar o dobro do dote, porque tudo é feito na lei. O casamento é algo que tinha que ser feito perante a lei da sociedade, antes da bênção. E aí, irmãos, nós podemos observar com isso, e com isso nós entendemos que todo matrimônio era um acordo realizado com efeito civil, onde o valor do dote era acordado de acordo com a lei perante as testemunhas. Era assim que funcionava desde o início. E a Bíblia não muda. Ah, pastor, mas isso é 6.000 anos atrás. Amados, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas aí, amados, então, dentro dessa ideia, nós vamos ver hoje o exemplo de um casamento. Como que o casamento aconteceu? O casamento aconteceu no civil ou no religioso? Aí os mais puritanos vão dizer, pastor, foi na igreja, claro. Mas a pergunta que eu faço, o que a Bíblia diz? Vamos pegar um casamento antigo, casamento de Isaac e de Rebeca, Gênesis 24, ele é muito grande essa leitura, são 60 e poucos versículos, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar nesse texto, e mostrar como que funcionou esse casamento, como que esse casamento foi realizado. Então, Gênesis 24, quem achou, diga amém. Então, Gênesis 24, do verso 1 até o 4, nós vamos ver então Abraão providenciando uma esposa para Isaque. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía:
põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás da minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então a primeira coisa que nós vemos, amados, que quem estava providenciando o casamento era o pai Abraão. Ele estava à procura de uma noiva para o seu filho. O contexto aqui é o seguinte: Sara havia morrido, Abraão agora era viúvo, e Abraão tinha aproximadamente 140 anos, e se Abraão tinha 40 anos, quantos anos tinha Isaque? Quantos anos? Oi? 40 anos. Era um adolescente ainda. E o pai, ele vai o quê? Providenciar uma esposa para o filho. E ele então, ele faz o quê? Ele não vai até a terra de Harã e nem leva Isaque. Mas como que ele vai preparar o casamento? Ele pega um dos seus servos mais antigos da casa, nós acreditamos que é Eliezer, o mais antigo, e Eliezer é enviado para a terra de Harã, na Mesopotâmia, à procura da esposa para Isaque. Então eu pergunto para vocês, quem é Eliezer nessa história? Se Abraão não vai, ele não vai porque ele já era uma pessoa idosa, mas ele não vai porque Deus havia dito, sai da sua terra. A ideia era, não retorne mais, nem ele nem a sua família. É por isso que Isaque também não vai. Mas ele manda o seu servo. Qual é o papel desse servo? Qual é o papel de Eliezer? Amados, Eliezer é o representante legal desse casamento. Ele é o representante legal de Abraão. Ele é o procurador de Abraão. Ele é o advogado que vai tratar do casamento legal perante a lei da sociedade. Eliezer, então, ele é aquele que vai, como que eu digo? Ele vai, então, negociar o casamento. E o interessante é que Abraão encarrega o seu servo fiel, que era um rapaz muito crente, muito dedicado a Deus, uma pessoa realmente convertida ao Senhor. E aí você vê no verso 12 até o verso, do verso 12 até o verso 27, você vai ver a oração que ele faz a Deus. Ele chega e diz: Deus, eu preciso cumprir a minha missão de arrumar, de buscar a esposa certa para o meu senhor Isaque. Então o Senhor vai na frente, o Senhor me guia, e ele ora, ele faz uma extensa oração, pedindo a Deus que Deus mostre a mulher certa. Como a gente não vai falar de oração, a gente vai pular esse texto. Então nós vamos falar de oração hoje. Mas ele ora ao Senhor pedindo: me leva até a pessoa certa. E quando eu chegar lá, em tal lugar, eu vou pedir para que a moça certa venha trazer água, venha me dar água e dar água para os meus animais. Essa é a pessoa certa. E aí Deus atende. E aí você vê uma oração muito bonita desse servo crente, com a responsabilidade de procurar a esposa. E o interessante, amados, que esse procurador de Abraão,
ele tinha livre para discutir essa situação, de arrumar uma noiva para Isaque, mas ele só não podia duas coisas. E Abraão vai dizer, ó, você só não pode duas coisas. Primeiro, você não pode arrumar uma esposa aqui da terra onde eu habito, da terra dos cananeus, porque eram todas idólatras, não faça isso. E segundo, eu quero que você busque uma esposa lá na casa aonde eu nasci, do lugar aonde eu vim, na cidade onde eu nasci, lá em Harã. Eu quero que você vá buscar uma esposa no meio da minha parentela. E é lá que você vai buscar a minha esposa, a esposa para Isaque. Irmãos, por que Abraão faz isso? Por que Abraão fala assim, eu quero uma esposa para o meu marido, mas não pode ser qualquer mulher, não pode ser de qualquer lugar. Oi? Para o filho, desculpa, mas não pode ser de qualquer lugar, não pode ser entre os cananeus, e tem que ser, sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu a esposa para Isaque, sabia disso? A escolha da esposa para Isaque não veio de Abraão, não veio de Isaque, não veio, do servo, mas quem escolheu a esposa foi o próprio Deus. E como que a gente sabe disso? Olha o verso 7, quem pode ler o verso 7? Então, o que o versículo está dizendo? Que quem ia guiar até a casa certa era o anjo do Senhor. Olha o verso 14, irmãos. Quem pode ler o verso 14? Na oração dele, esse camarada, ele era bem calvinista, né? Ele cria na soberania de Deus, ele cria na grande providência de Deus, que tudo está no controle de Deus. Ele diz, Deus, me leva para a moça certa, para aquela que o Senhor designou para o meu Senhor. Não é aquela que Abraão quer, não é aquela que Isaque quer. Talvez Isaque queria uma loirinha, cabelo comprido, alta. Não, é aquela que o Senhor designou. Verso 27, quem pode ler? Verso 27. Quem pode ler o verso 27? O que esse servo está dizendo? Por isso que eu falei que ele é muito crente, né? Ele está dizendo, o Senhor me guiou certinho, no lugar certinho, na hora certinha, na casa, no momento certo, e, de acordo com a minha oração, o Senhor trouxe a mulher certa. E aí eu fiquei sabendo, que aquela era a designada, aquela era a eleita do Senhor, para ser a mãe, aliás, para ser esposa, mas também dela nascer o Cristo.
ela é da descendência que vai nascer Jesus. E aí tem o verso 40, mas eu vou pular. E aí, irmãos, depois que esse servo, ele orou, e Deus mostrou que Rebeca era a destinada para Isaac, que era a escolhida de Deus para Isaac, ele chega lá para o irmão, né, dela, o pai dela era falecido, ele chega para o irmão mais velho, que vai fazer o papel do procurador, e ele vai contar toda essa história, dizendo, olha, foi Deus que mostrou que é Rebeca a escolhida para ser, né, a esposa de Isaac, e também para ser a mãe de Jesus, da genealogia da genealogia de Jesus. Dela nasceria também, viria o Cristo, ou melhor. Aí, amados, nós vamos ver agora que os pais, eles iriam consultar a Deus para ver se de fato era de Deus mesmo. Aonde a gente vê isso? Versos 50 e 51. Vocês vão ver que para o casamento acontecer, eles tinham que ter convicção de que aquilo vinha de Deus. E no verso 50, o irmão mais velho, Labão, que faz o papel do pai, Labão e Betuel, diz assim: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca, na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do meu senhor, segundo a palavra de quem, irmãos? Olha a preocupação agora dos pais da noiva. Isso vem do Senhor. Irmão, você acha que casamento acontecia de qualquer jeito? Você acha que casamento era... Não, irmãos. Aquele pessoal oraram e disseram assim: isso vem do Senhor? É a vontade de Deus? Vamos fazer um teste aí. E depois de ouvir tudo o que aconteceu, eles chegaram e disseram: olha, isto é a vontade de Deus. Amados, casamento fora da vontade de Deus não existe. Casamento tem que ser de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade dos homens. Ah, nós queremos assim porque achamos... Não, amados, você tem que entender que o casamento não é um projeto nosso, o casamento é um projeto divino. Deus instituiu o casamento, e é Ele que precisa dar aprovação. E os pais vão dizer: nós entendemos que essa é a vontade de Deus. E depois da confirmação, como que vai proceder? Qual é o próximo passo bíblico? É procurar a justiça, é procurar a lei. Amados, nós vamos ver a negociação do casamento, versos 52 a 61. Vocês começam a olhar agora que o casamento ele passa por um processo civil, passa por uma lei, passa por um costume, passa por uma tradição, mas passa pela lei da cidade ou da sociedade. Por exemplo, no verso 53, vocês vão ver a questão do dote sendo tratado, que diz assim, verso 53, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que Abraão estava mandando o dote. O dote era um padrão pela sociedade.
E esse dote não era para o pai da noiva, era para a noiva. No caso de divórcio, era a segurança dela. Então eles vão tratar a questão daquilo que a justiça dizia sobre o dote. Mas olha, continuando lendo, né? O verso 53 diz assim: tirou joias e ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Aí tem um ponto e vírgula aí, e aí vai dizer assim: também deu ricos presentes aos seus irmãos e à sua mãe. Aqui a história muda. Para o irmão e para a mãe, ele deu presentes. Mas para a Rebeca, ele paga o dote, que era o direito de casamento. Os adolescentes aí, eles falam assim: isso para nós não interessa, né? Deixa eu falar uma coisa para os adolescentes. Você sabia que na Bíblia, adolescentes, olha para cá, a não ser que tenha a minha foto aí, né, no chão aí, mas olha para cá, por favor. Você sabia, adolescentes, que o maior desafio de um adolescente, de uma criança pré-adolescente, adolescente, sabe qual que era? Era ele se preparar para o casamento. A maior conquista dele não era, né, olha, trabalhe para comprar um carro, trabalhe para comprar, né, uma moto. Não, sabe qual que era? Que os pais preparavam os adolescentes dizendo assim: viu, vocês têm que trabalhar para pagar o dote. E tem mais uma coisa: e vocês têm que aprender a construir a própria casa, porque é uma honra para o jovem ele poder chegar, depois de trabalhar, ele chegar e dizer: olha, está aqui o valor do dote. E mais, era uma honra para o jovem construir a própria casa. Então ele era desafiado desde pequeno a se preparar para o casamento, porque era uma honra ele poder pagar o dote. No caso de Isaac, né? Filho único, herdeiro de tudo. Hoje, os jovens, eles começam, a uma certa idade, eles já começam assim: não vejo a hora de trabalhar para comprar um carro, não vejo a hora de trabalhar para comprar uma moto. Aí, quando chega perto do casamento, ele fala: não vou casar não, porque não tem dinheiro. Não vou casar não, é muito caro um casamento. E os pais não prepararam esses jovens para se preparar para o casamento. E aí o casamento é feito de qualquer jeito no futuro, de qualquer maneira, como se o casamento fosse algo banal. Mas, amados, é sério. Vamos passar para frente, verso 54, verso 54, ou melhor, eu vou pular para o verso, verso 54 diz assim: depois que eles trataram o dote, no 53, no 54 diz assim: depois comeram e beberam eles e os homens que estavam com eles, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Quando ele fala, eles fizeram uma refeição juntamente com os homens que foram com Eliezer. Esses são as testemunhas, que iriam testemunhar o acordo que foi feito entre Labão e Eliezer, o representante de Abraão. Ele é feito perante as testemunhas. Aqui o texto não diz: olha, eles fizeram uma refeição, eles e os convidados. Não, os homens. Que homens? Os que vão testemunhar
do casamento que está sendo feito civilmente, pela lei. O dote foi acertado, foi acordado. Agora tudo está certo. O casamento agora acontece. E aqui estão as testemunhas. Vocês tinham pensado nisso? Irmãos, o casamento ele acontece perante a autoridade, perante a lei. Eu vou adiantar um casamento, já estamos chegando no final. O casamento de Boaz. A Bíblia fala que quando Boaz, ele teve a chance de comprar as terras de Noemi, e ele sabia que comprando a terra, ele receberia como esposa a Ruth, e ele foi desafiado para ser o resgatador da terra, e de Ruth, casando com Ruth, ele diz assim: olha, eu não posso, porque tem alguém que tem mais direito do que eu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar ele, e vou ver se ele tem interesse. Se não quiser, aí eu sou o segundo, eu assumo. Aí, como que foi feito o acordo, irmãos? Ele espera a pessoa lá na entrada da cidade, ele chama a pessoa, senta com ela, chama as testemunhas e diz assim: olha, a Noemi quer vender as terras, você tem o direito legal, você não quer comprar? Ele disse: quero. Ele falou assim: só que tem uma coisa, o dia que você comprar, você tem que casar com a Ruth. Ele falou: não, melhor não. Ele falou: então você me passa esse direito? Sim, passo o direito. Então faz o seguinte, aqui estão as testemunhas. Agora é comum, quando era feito um acordo, os dois tirarem um pé de sapato e passar para o outro. Sabia disso? A pessoa tirava o pé de sapato e dizia: está aqui a prova, a assinatura do cartório, é o sapato, leva para casa, e aqui está o nome das testemunhas, está aqui, estão aqui as testemunhas. Aí o outro pegava também, o outro pé de sapato, e ia lá o camarada lá para casa, lá, né? O que aconteceu? Casei. Já comecei a perder tudo. Já comecei no prejuízo. Brincadeira, pessoal. Amados, é assim que era feito, era perante a justiça. É perante a lei. E aí, irmãos, depois que há essa testemunha, aí sim, o casamento está feito. Agora vem a bênção do casamento. E quem é que dá a bênção do casamento? Quem é? O Nar está dizendo: pastor Renato vai dar a benção. Sai fora, né? Não, irmão, sabe quem é que dá a benção? Se tivesse um líder religioso, também. Mas quem dá a benção são os pais. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o verso 60? Olha o verso 60 agora. Agora é a bênção matrimonial, feito para o irmão mais velho. Abençoaram a Rebeca. Abençoaram quem? Todos aqueles que estavam ali. Abençoaram a Rebeca e lhes disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Aqui está a bênção matrimonial. Aquelas pessoas reúnem e dizem: você agora é nossa irmã, e que a sua descendência se multiplique, vocês possuem a porta dos seus inimigos. Agora não tem mais choro, agora está casada. Só que o noivo não estava lá, mas estavam casados.
E o casamento acontece aonde, amados? Perante a lei. Terminando, vamos ver a núpcias. Vamos se intrometer na núpcia do casal? Verso 57 a 61, para a gente terminar. Aliás, 62 a 67. Veja como que aconteceu o encontro de Isaac com Rebeca. Eles já estavam casados, só que Isaac não estava lá no casamento. Mas um representante legal, representando o procurador de Abraão, ele faz o acordo. Mas olha que parte bonita para a gente terminar, verso 62. Ora, eles estavam vindo de viagem, né? Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem do campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu, se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Já parou para pensar nisso? Eles estavam vindo a caminho, se encontraram, o servo apresentou os dois. Isaac, aqui está a sua esposa. Rebeca, aqui está o seu marido. Legal, vamos lá, mulher. Foram para a tenda. Por quê, amados? Porque eles estavam casados perante as testemunhas representantes da lei. Eles tinham sido abençoados naquele momento, e agora eles se encontram. E como não é um livro de romance, mas se fosse um livro de romance, a gente ia dizer, né? E viveram felizes para sempre. Mas não é um livro de romance. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o casamento, ele não é uma coisa tão banal. Ele tem uma regra. E o casamento é tão sério, e o casamento do civil é tão sério, que tem um videozinho rodando aí na internet. Se alguém tem curiosidade, pesquisa, de um casamento que estava sendo realizado com efeito civil. E eu quero dizer para vocês, amados, não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. E casamento no civil é sério. E quando estava o juiz casando, ele pergunta para a moça, para a noiva: é de livre e espontânea vontade que você se apresenta para o casamento? Sabe o que ela fez? Ela brincou com uma coisa séria. Ela disse: não. Depois ela voltou e disse: é sim. O juiz falou: está anulado. É a primeira palavra que vale. Ele anulou o casamento. Mas está no videozinho aí, pode procurar. Eu não sei o nome assim de cor, mas procurem. Sabe por quê, amados? Porque perante a lei, a primeira palavra que vale. Ela quis fazer uma brincadeira com uma coisa séria.
Ela quis dizer não para todo mundo rir. E depois ela disse sim. E o juiz falou: está cancelado, está anulado o casamento. Sim, mas e a festa? Mas era brincadeira. Você não está aqui para brincar. Está aqui para uma coisa séria. Casamento não é brincadeira. Casamento é algo sério. Por quê? Porque ela vem de Deus. E amados, se um juiz, não sei se ele tem religião, mas se um juiz, ele trata o casamento como algo sério, a ponto de anular uma brincadeira, anular o casamento por causa de uma brincadeira, amados, quem somos nós cristãos para não levar o matrimônio de maneira séria, de acordo com a vontade de Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós vimos hoje, Pai, o exemplo de um casamento que aconteceu lá em Gênesis, lá no início, e como esse casamento, ele mostrava a seriedade no Senhor, como as pessoas trataram o casamento como sendo algo de Deus, uma providência de Deus, uma vontade do Senhor, como que esse casamento foi tratado através de uma preocupação dos pais em obedecer a Deus, e como esse casamento foi tratado através do procurador de Abraão, em orar, em clamar o Senhor, para que o Senhor mostrasse quem era a pessoa certa, a pessoa escolhida, como que a família da noiva se preocupou em confirmar que aquilo era a vontade do Senhor, e como eles trataram de uma maneira que pudesse trazer segurança, de acordo com a lei do local, e como que o casamento foi tratado, diante do temor de Deus, da submissão a Deus, honrando e glorificando o Todo-Poderoso, que é o Senhor. Pai Santo, ajuda a sua igreja a entender que matrimônio não é brincadeira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, que matrimônio não é uma coisa do homem, mas é uma coisa que vem de Deus. E nós não podemos adulterar o plano de Deus para algo tão sério, para algo tão importante. Pai, tenha misericórdia, porque casamento é uma instituição divina, para glorificar o Senhor, para que o Senhor abençoe duas pessoas, que possamos, ó Pai, olhar para esse texto e os demais que virão, com esse temor no coração, de que nós não podemos tratar o matrimônio como algo tão banal como é feito hoje, tão pecaminoso como é feito hoje, mas levar a sério e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus, amém.